Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente em comemoração especial de fim de ano. Você está vendo que nós estamos trazendo outros colegas aqui para falar sobre assuntos que possam acrescentar algo, né? Porque dessas coisas do nosso cotidiano nós já estamos cheios, né? Já estamos cheios para nos preocupar. Então nós temos que ter um pouquinho da nossa transcendência para que a gente possa continuar entendendo o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, como chegar lá, vamos levar uma qualidade de vida melhor, né? Enfim, buscar respostas, ajudar nessa busca das respostas. E hoje eu estou trazendo meu amigo e irmão Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, e nós vamos tratar de um assunto aqui, cidadania humana. Epa, o que é isso? E sei lá. Vamos ver. Como é que você está, Ilan? Tudo bem? Meu irmão, tudo em paz, prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu circuito. Um Tudo abraço meu. a todos aqueles que nos escutam, os nossos amigos e amigas do programa Vida Inteligente. É isso aí. Elan, já vou ser direto aí, né? Porque hoje eu vou ser mais ouvinte do que perguntador. Quero saber o que é essa questão de cidadania humana. Eu já ouvi falar de cidadania cósmica, cidadania disso e daquilo. As pessoas gostam de criar alguns termos aí para definir alguns conceitos que elas têm, né? Agora, cidadania humana, interessante isso aí. Quando o tema se apresentou aí, eu achei interessante e estou curiosíssimo para saber que cidadania é essa. Vamos lá. Olha, há, há muitas maneiras da condição humana olhar para a realidade que a envolve, olhar para a vida da qual ela faz parte, né? E descobrir a sua função no concerto da vida, seja no âmbito da polis ou da cidade onde você mora, né? Da região, do país, do planeta. Ou seja, depende do modo de observação da gente, depende do ângulo que a gente observa as coisas, a visão de mundo que a gente vai ter, a visão de realidade que a gente vai ter. E tanto quanto do ângulo, e esse ângulo aqui eu me refiro porque esse ângulo tem a ver com as convenções mentais que cada um de nós coleciona na mente. Então, dependendo dos arquivos que a gente coleciona, a gente vai olhar para a realidade e esses arquivos mentais vão basicamente definir a maneira como nós estamos olhando para a realidade. Qual o grande drama da vida humana? É porque nós não temos informações, nunca tivemos. Alguém, desde o início, sacaneou com a vida humana. Por quê? Porque é gentil, é delicado, é decente que, quando pessoas vão entrar num campo de um jogo qualquer, as regras desse jogo estarem devidamente explicadas para que todos se comportem sabendo o que poderão fazer, o que poderão usufruir, quais são suas obrigações e quais são as punições para possíveis equívocos, desde que esses equívocos estejam plenamente definidos como uma questão normativa, legal, o que seja. Qual é a dramática situação da vida que nós humanos nunca cuidamos de perceber isso? É de que ninguém explicou até hoje nada sobre as regras da vida. Perfeito. Nós que estamos vivendo é que estamos tentando descobrir até hoje. Aí vem revelação de espíritos, vem revelação de C, de M, de J, tentando construir esse primeiro painel que teria sido o delicado, o gentil, o digno a ser feito no início. Na hora em que você joga vermes para eles existirem,
E se esses vermes são inconscientes, isso é uma questão. Na hora que você cria vermes conscientes ou seres conscientes e não explica nada a essa racionalidade, o nome disso, no mínimo, é sacanagem. É uma falta de ética, falta de respeito. Mais ainda, se for verdade essa história que as mitologias contam, de que nós somos criados porque esses seres jogaram dados bioquímicos e nós surgimos e eles não gostaram do resultado, ficaram surpresos como é que nós, os humanos, sabíamos ou compreendíamos coisas que eles não conseguiam compreender, como o próprio Deus bíblico, Javé, não aceita o fato de Adão e Eva terem a noção do certo e do errado por eles mesmos, ou seja, a partir do que eles próprios iam definindo. Então, assim, ser humano, decência da vida do ser humano, regras do jogo da vida, são 3, é um tripé que deveria ser o triângulo sagrado da nossa busca. A gente valorizar o ser humano, a gente buscar uma função para o ser humano e tem que ter regra número 1, tem que ser digno esse processo. Sob pena de, primeiro, a gente logo afastar o conceito de que foi um Deus maravilhoso que criou isso. Então, assim, se alguém criou um tipo de vida, enfiou inúmeros seres nessa vida e nunca explicou e também nunca fez nada, é de boa lógica que nós entendamos que ninguém, nem o Criador, nem Deus, seja lá o que for, nunca se preocupou ou respeita com a questão da expressão da decência humana. E o humano só será decente se ele souber expressar a sua cidadania. Olha. Por quê? Porque é o que de mais importante existe na minha vida, na sua, na de qualquer um, que é a sua relação com o chão que você está pisando, que é a sua relação com o ambiente em que você está vivendo, que é a sua relação com sua casa, seja sua casa mesmo, ou sua casa planetária, ou sua casa universal. É uma relação política, não é religiosa. É uma noção de interação no âmbito da filosofia, da política, não é emocional ou religiosa ou no campo da crença. Então, como os seres humanos começaram a viver sem ter a menor noção de nada, as religiões, quando surgiram, disseram: oh, pronto, a gente aqui já está sabendo tudo e é só acreditar e acabou-se. Então, nós, humanos, para contrapor esse domínio religioso, alguns foram para o materialismo exacerbado, para o ateísmo, e também ninguém criou regras no sentido de preocupar-se com a dignidade humana. Ficou todo mundo falando mal de todo mundo, mas ninguém ainda conseguiu construir as noções básicas da filosofia existencial humana. Então, esse assunto, cidadania do ser humano, que é o que liga o ser humano à sua vida cotidiana, a cada momento da existência, é o assunto mais essencial que eu conheço. E eu estou com 63 anos e raramente na minha vida eu escutei alguém falar disso. Por isso que eu falo. Na tentativa de convidar as pessoas, né, a pensarem sobre esse assunto. Que assunto? Cobrar de si mesmo a preocupação com a dignidade na maneira como a gente age. Porque aí entra o outro aspecto de cidadania. O que liga o ser humano... Eu vou falando aqui e você me interrompe. Não, eu estou pensando, já vou te interromper daqui a pouquinho, já estou com... O ser humano, para poder existir, ele não existe sozinho, ele existe com outros em algum lugar, que também é uma perspectiva política, não é religiosa. Em existindo com outros, as tais regras de convivência
têm que estar estabelecidas e concordadas. E é isso que nós, humanos, fomos tentando fazer e estamos até hoje. Nessa perspectiva, de tudo que nós inventamos sob a perspectiva do desenvolvimento do pensamento político humano, como Voltaire dizia, a democracia é cheia de defeitos, mas é a melhor coisa que existe, é a menos ruim. É a maneira menos ruim dessas pessoas juntas conseguirem interagir umas com as outras, obedecendo a regras e discutindo os interesses comuns, estudando as divergências, e assim a vida segue. Mas qual é o nosso problema? Como Nelson Rodrigues diz, mesmo a democracia, dizia, Nelson morreu em 1980, 1900, por aí, a democracia tem uma desgraça junto com ela, que ela traz à tona a quantidade de idiotas que existe na humanidade. É verdade. Porque aí a internet deu mais voz ainda a todos nós, né? Então, cada um de nós tem que verificar se não está dando uma de idiota. Por quê? Porque a idiotice ferra com a cidadania humana. Um dia desses eu estava escutando, mês passado, eu estava escutando devido às eleições de midterm, que é as eleições que acontecem nos Estados Unidos. Sim. No meio, são eleições legislativas, basicamente. Alguns estados escolhem governadores, mas normalmente nos Estados Unidos, 2 anos depois que o presidente é eleito, tem as midterms, que são essas eleições para o Senado, para a Câmara, por aí vai. E alguém lá estava comentando, e esse comentarista ele disse, olha, falando claramente, né, e ele estava usando a expressão em inglês moron, que quer dizer idiota, né, ele disse, qual é o problema do mundo? Trudeau, no Canadá, apresenta traços de idiotice. Macron, na França, apresenta traços de idiotice. Verdade. George Bush apresenta. Sim. Trump apresenta. Aí ele veio aqui também para a América do Sul. E assim, nós estamos nos acostumando a eleger idiotas para nos dirigir e a nos comportarmos de forma idiota também. Óbvio. Então, assim, não é um exercício de cidadania humana que se preocupe com a dignidade. É um exercício de cidadania humana emocional ligado a fake news, com todo respeito a essas pessoas que estão em frente aos QGs militares aí do Brasil, né? Mas o tipo de... Eu recebo aqui no meu Instagram, tem algumas delas que fazem parte da... O tipo de notícia que elas mandam uns para os outros é de chorar. Não é fazer o quê? Aí você não tem como conversar, não é nem questão de você ser isso ou aquilo. Eu não sou porcaria nenhuma, eu sou livre, posso falar do que eu quiser e não estou alinhado a nada, a não ser com minha consciência e com os sonhos da humanidade. Fora isso, não tem alinhamento com nada. Ou seja, eu não devo nada a ninguém no sentido de que ficar... Tem rabo preso com ninguém. Não, que a gente... não tem. Exatamente, né, Eustáquio? Então, assim, cidadania humana deveria ser a primeira preocupação nossa, e não essa questão de religião, ou de crer em Deus, ou de crer nisso ou naquilo. Pode-se também crer, mas não é o mais importante. Aí tem um aspecto, tudo bem. Para eu saber, ou para eu entender a cidadania humana, eu fiz, curiosamente, ontem aqui, eu coloquei uma enquete no meu perfil para que as pessoas dessem a sua definição de vida. O que é vida e o que você pensa da vida? Bom, cada um deu a sua. Uns filosofaram porque não sabiam responder, outros responderam de acordo com o seu entendimento. Então, uma pergunta que eu nunca te fiz. Qual é o seu conceito de vida? Primeira coisa. O que é a vida? Porque um dia eu tive consciência, né, depois que eu saí da minha infantilidade, eu deixei de ser nenê e toda essa coisa, e comecei a ter consciência
Eu aprendi todas essas coisas. Eu sei que existe vida, eu vejo vida em tudo, mas eu não faço a menor ideia do que é isso, sabe? Então, eu não posso, pela lógica humana, eu não posso ter conceitos sobre uma cidadania humana se eu não sei sequer o que é vida ou o que é isso aqui, né? Por favor, o que você pensa sobre a vida, Elan? A resposta para mim é muito clara, sob a Opa, perspectiva humana. Vida é a transformação da consciência, ponto. vida é a transformação da consciência. Isso é Pubas. tudo. É o que acontece a cada segundo. O que é que acontece a cada segundo no meu corpo, no corpo de Eustáquio, no corpo de qualquer ser humano? Em cada célula desse corpo tem duas tripinhas, o DNA da gente, e essas duas tripinhas, essas duas fitas, são ligadas por cadeias de hidrogênio, por ligações de hidrogênio, e elas duas, sempre quando uma célula vai se dividir, elas se dividem. Era uma célula, aí agora dividiu, porque é o mesmo código em cada tripa, aí essa daqui passa a ser uma nova célula, essa daqui passa a ser outra. Aí essa daqui copia o código, essa copia o código, aí se divide de novo. Se divide de novo. Então, a vida, se um biólogo fosse responder, diria: a vida é a apropriação de informação no DNA e a divisão celular para manter a vida sempre fluindo através das células. Ponto. Essa seria a definição biológica. E qual seria o sentido disso, Elan? O sentido. Essa é a questão. O sentido é transformar a consciência epigenômica daquele código. Hoje em dia, o conceito mais interessante, eu acho que está aqui. Tá. Veja aí, veja aí. Esse livro aqui, ó, Supergenes, de Deepak Deepak Chopra. Tá? Tá. Eu acabei de ler, recentemente eu li 2 livros, um sobre a Guerra do Paraguai, aliás, 3. Um sobre a Guerra do Paraguai, esse aqui, e um sobre os Finisterras, os cabos, os promontórios de Portugal, que um amigo José Rodrigues me deu. Mas pouco importa. Esse livro, Supergenes, né, ele chama a atenção da gente para a última descoberta da biologia, e tem a ver com o quê? O fato de que esse código vivo, esse código que a gente chama de DNA, Tá. ele é um epigenoma, ou seja, ele é um código vivo que tem premissa própria. E ele não determina o que Eustáquio vai ser, como muitos cientistas dizem que o gene determina o que Rogério vai ser, o que Eustáquio vai ser. Não é isso. O gene pré-determina o que o corpo será, mas não o que a consciência que emerge desse corpo, que a cada momento se transforma, poderá ser. Então, essa diferença sutil me permite definir a resposta à sua pergunta, dizendo com absoluta tranquilidade que vida é transformação da consciência. Então, consciência já existe. Na física quântica, a consciência ela é pré-existente à matéria, ou seja, há um monismo de que a consciência atua sobre a energia se modifica de acordo com a influência recebida da consciência e se torna energia condensada, feito matéria. Ou seja, matéria é energia condensada, e assim ela está condensada porque obedeceu a uma consciência. Então, o monismo da consciência, ou seja, a consciência, que a física quântica prova que tem que existir para que o resto exista, o que é o resto? Energia, matéria, espaço, tempo, e tudo isso se modifica ou é construído ou se transforma a partir de quê? Aí entra o quinto elemento, que é o mais importante, o tipo de informação que sai dessa consciência para influenciar a energia para que ela se transforme num determinado tipo de matéria. E aí, o que significa eu elevar, buscar a consciência? O que é isso? Não parece alguma coisa? Aí é que está a história. São as regras do jogo que não foram definidas. Aí, o que é que as religiões dizem? Não, isso aqui é uma dádiva de Deus.
Mas essa consciência não pode se transformar tanto assim, não. Tem que seguir o que a igreja manda, ponto. Entendi. Aí nós estamos falando de igrejismo, que é um vício terrível que nós humanos fomos condicionados a ter, de fazer com que a coisa mais importante na vida da gente seja o igrejismo, que é o hábito de ir à igreja, de não resolver porcaria nenhuma, mas lá na igreja a gente reza, paga e sai com, entre aspas, a certeza de que nossos pecados foram perdoados e que se eu morrer até a próxima vez eu ir à igreja, eu vou para o céu porque fui à missa, fui ao centro espírita, fui ao templo. Então, assim, a cidadania, que é a expressão básica do ser humano com a vida, foi substituída por uma série de cretinices ou hábitos, ou aí entra um pouco de anacronismo de minha parte, em ser tão contundente com análise histórica, né? Mas, assim, claro que nas épocas ancestrais era difícil fazer outras coisas, né? Então, isso, todos os defeitos que eu estou apontando aqui devem ter tido seus valores lá atrás, mas hoje em dia é ridículo a gente permanecer fazendo hoje o que sempre foi feito. É uma mesmice que nos leva à mediocridade, ao estado de não valorizar a nossa racionalidade. Então, voltando para a sua pergunta, transformação de consciência é o que acontece a cada segundo devido às mutações que acontecem no nosso DNA. Sejam estas mutações promovidas pela influência do ambiente ou pela atitude da consciência de cada um de nós. E aí entra uma questão. Você está falando em DNA e eu não posso deixar de perguntar. O que existe de real sobre duas hélices faltantes no nosso DNA? Existe alguma coisa real? É ilusório isso? É mentira? É fictício? É ficção? Ficção. O que é? É ficção? Não existe essa Dito coisa que dessa forma, nos tolheram uma parte do DNA, por isso que nós somos idiotas hoje, como você disse. Não. Nós temos essa idiotia. Isso não tem assento nem na ciência, do que até hoje se descobriu, e nem tem assento nas observações mitológicas que do passado fluíram para cá. O que é que se diz? Que os códigos, por exemplo, eu já escrevi uns 3 ou 4 livros sobre isso. No Drama Cósmico de Javert, eu analiso junto com... Fala sobre isso, fala. Isso. Então, assim, o que é que, entre aspas, um floral, um chá de cannabis, um chá de ayahuasca faz no DNA da gente? Isso. Altera alguns códons que formam alguns dos nossos genes. Olha. Altera a ligação sináptica do cérebro, a troca eletroquímica entre os neurônios e produz certas redes neurais que abrem um tunelamento quântico e, através disso, a consciência humana se vê lidando com painéis ou com estados alterados dessa consciência que, no estado normal, antes da beberagem, você não tem isso. Você vê validade nisso ou não? Ou nenhuma? Vejo. É o xamanismo, a história humana. Ok. Só que eu não faço isso, porque a minha, entre aspas, o espírito que me anima sempre se dedicou a produzir internamente esses processos e não a receber algo de fora cuja química altere a parte interna para que você, então, interaja. Tem os dois caminhos. Natural, não artificial. O primeiro você controla, o segundo não. Quando você bebe algo, você fica à mercê de quem está, entre aspas, se interferindo no seu canal consciencial, tá certo? Então, por isso que eu particularmente não faço. Mas há toda uma história xamânica e nós chegamos até aqui devido ao xamanismo, tá? Com todas essas questões, o xamanismo é um dos traços da história da evolução humana mais importante, só que a gente não entende isso direito. Não é o xamanismo nos moldes como atualmente a gente pratica. Estou falando do xamanismo mais ancestral. Então, voltando à sua pergunta, o que se diz é que
realmente esses seres, que seres? Os seres do universo vizinho, chamados na mitologia de deuses, manipulavam o DNA biológico, isso não é um pleonasmo, porque há outros tipos de códigos de vidas no universo vizinho aí, mas o nosso, que é um DNA biológico, formado por 28.869 genes, qual a questão? É que nem sempre a quantidade de genes do genoma humano foi essa, varia um pouco. Esses genes, ou seja, o genoma da gente, o genoma humano, como todos os genomas aqui da Terra, vieram de uma molécula mãe que apareceu aqui aonde? No planeta Terra, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Essa molécula que apareceu, ela não tinha 28.869 genes. Ela tinha milhares de genes, mas ninguém sabe quantos. Né? Mas é muito parecido com essa molécula nossa. Sim. Então, dessa molécula mãe, o genoma de um pé de coqueiro, de uma jaqueira, de uma mangueira, de um carrapato, de um inseto, de uma cobra, de um elefante, da gente, todo mundo veio dessa molécula mãe. Então, esse genoma eles vão se modificando e criando espécies. É por isso que se chama evolução. Tá. As espécies vão se especiando, criando subespécies, e é assim que a vida vai adiante. Então, o que é dito é que esses seres colocaram lacres, travas, mas não que falta isso ou falta aquilo, ou colocaram isso. Acho que a questão da trava existe, então? Existe. E assim, não sei se você viu aquele filme Lucy. Não. Que é um filme em que uma Scarlett Johansson faz o papel de uma jovem que é obrigada a tomar um tipo de droga que desbloqueia o cérebro humano. Opa. E o filme parte da tese de que o ser humano só usa, digamos, 10% do seu cérebro. E a história do filme é essa droga desbloqueando o cérebro dela, e ela passa a usar 17, 20, 30, 40, até que chega ao transhumanismo total, em que o corpo dela se desfaz e se torna um computador quântico. Quando chega em 100% da utilização disso. É um filme muito interessante, apesar de muito violento. Mas voltando aqui. Então não falta nada. Ou o que é que poderia faltar? A gente não sabe, porque a gente não tem parâmetro. O único parâmetro que a gente tem é que hoje nós temos 28.869 genes, e dos quais só cerca de 1,7% hoje é ativo. O resto não é. Quando eu comecei a dar palestra, 30 anos atrás, os cientistas diziam que 3% desses 28.869 genes eram ativos. O resto era o chamado DNA lixo, que não tinha função. Hoje sabe-se que isso tem função. Mas a função desse chamado DNA que está desligado não é a mesma do DNA que está ligado. Qual é a função do DNA ativo? É a de produzir proteínas. Ótimo. E o desligado? O desligado é de, entre aspas, tem 1000 funções, desde ligar e desligar genes, mas, acima de tudo, parece que sabe o que, Eustáquio? De manter adormecido ligações genéticas que já existiram nesses 13,8 bilhões de anos. Olha. E que, por serem monstruosas, por fazerem parte da evolução, como é o mesmo DNA, por isso o conceito de epigenoma, que atualmente a biologia produz, é formidável, como é, de fato, o único cidadão dessa história toda é esse código. Ele é que vem vivendo há 13,8 bilhões de anos e, feito um jogo de Lego, ele vai criando vida sobre diversas espécies, a forma de diversas espécies, põe essas espécies para viver e ele vai se modificando a cada segundo de acordo com o que cada espécie fizer com o seu genoma. Mas é o mesmo, é o DNA do criador caído. Então, assim, o DNA do criador caído. É o DNA do Javé. Então,
E as mitologias falam isso muito claramente. O Nidana, na perspectiva do sânscrito hindu, seria o código do Criador que veio do universo de lá para cá. Foi quando criou-se a vida biológica, assunto que eu também abordo nos livros que escrevo. Mas então, finalizando a sua pergunta, Freud, o que é que ele disse? Que o ser humano tinha uma parte consciente, uma barreira que dividia esse consciente do subconsciente ou do inconsciente, e que nessa coisa chamada inconsciente existiam forças terríveis, que se fossem transferidas para o consciente humano, a vida não seria possível. Então, segundo Freud, o ser humano tem que ser sempre controlado na sua parte consciente para que o seu subconsciente ou seu inconsciente mantenha adormecidas essas forças, essas ligações, essas memórias genéticas que são terríveis, que fariam com que o ser humano fosse monstro caso isso tudo tivesse produzindo proteínas. Isso tudo produzindo proteínas é o monstro chamado Javé. Então, a doença dele foi sendo, ao longo dos bilhões de anos, adormecida para fazer com que ele não atrapalhe o progresso do seu próprio código genético que apodreceu lá no início. Caramba. E nós, humanos, somos a última expressão da podridão organizada sob a condição humana, e por isso que a nossa cidadania é terrivelmente importante, porque se a gente não dignificar esse processo, que processo? O processo da vida, no sentido de transformar a consciência de cada um de nós sempre no jogo de produzir proteínas mais elaboradas, mais sofisticadas, mais delicadas, ancoradas na dignidade existencial, esse código que é podre desde seu princípio, que por isso está adormecido e deixa só uma partezinha ativa para poder se movimentar, não haverá solução para esse código se nós não acrescentarmos a genética da dignidade. E é possível acrescentar nesse genoma novos genes a qualquer hora, através de mutações. Veja bem, o genótipo GG, que a gente já falou disso em outros programas, que é o genótipo da gentileza, se você pega corpos ou fósseis de Homo sapiens com 20 mil anos, nenhum deles tem o genótipo GG. Se você pega fósseis de 10 mil anos atrás, aí já aparecem alguns. O que é que os cientistas descobriram? Que há cerca de 12 mil anos atrás, alguém na humanidade foi gentil pela primeira vez. Foi gentil? Não existia gentileza, mas alguém. Tá. Eu brinco dizendo que foi uma família na idade das pedras, da pedra, que ao voltar de uma caçada vinha o homem na frente e a mulher atrás e os filhos, e o homem nesse dia vinha cheio de amor para dar. Aí quando foi chegando na caverna, ele parou, olhou para a mulher e disse: primeiro você. Quando ele teve essa ideia, que ele nunca tinha tido antes, o DNA dele se espantou com aquela ideia e criou ali uma mutação no genoma do homem. A mulher, ao ver aquela gentileza maravilhosa, também se encantou e provocou uma mutação no DNA dela. Os dois transaram e o filhinho que nasceu daquela transa já nasceu com o genótipo GG. Então, os cientistas fizeram, perto do ano 2000, uma medição do genótipo GG na humanidade. Ao que é que descobriram? 1/3 da humanidade tem o genótipo GG, 1/3 tem o genótipo AG e 1/3 não tem nada do genótipo GG ou AG. O genótipo deles é AA. Ou seja, a turma que tem o genótipo GG é tendente à gentileza, à educação, à delicadeza. A turma que tem o genótipo AG depende, às vezes age com delicadeza, às vezes não. E a turma AA é grosseria total. Incapazes de serem gentis. Então, assim, não é Deus que inventa as coisas, nem ninguém. É a consciência humana que se transforma a cada momento
E por isso que ele disse que isso é o sentido da vida, é o conceito de vida que eu tenho. Então, nós precisamos nos transformar permanentemente para que esse código também se transforme. E isso é o segredo do jogo. Você viu que no programa, um dos programas anteriores, eu disse que eu acho que o ser humano é uma experiência que não deu certo, né? Ainda não deu certo. Considerando isso, pelo que você está falando aqui agora, quem criou, vamos dizer assim, quem criou a gente aqui, digamos assim, também não sabe do nosso potencial, o que a gente pode fazer ou não, porque nós somos esse co-criador que dizem que nós somos, então nós temos toda a capacidade de mudar isso aí. A criação, a criatura tem toda a condição de mudar a criação. Procede ou não, pelo que eu... Sim. A própria física quântica já explicou muito claramente que nós, seres humanos, nós somos coautores da realidade na qual a gente está inserido. Nós, humanos, somos o pintor, nós, humanos, somos o pincel, nós, humanos, somos as cores e nós, humanos, somos a obra produzida. Caramba. Ou seja, nós somos coparticipantes da realidade na qual a gente está inserido, só que a gente não tem consciência disso. A gente vive sendo movido por essa realidade. Ou seja, essa realidade vai só nos transformando de acordo com o que vem de fora para dentro. Mas falta o ser humano se descobrir os seus potenciais, para exatamente, como você bem disse, o ser humano é uma experiência que ainda não vingou, ainda não construiu a sua face em termos de função na vida cósmica. Agora me diz, como é que eu alcanço? Eu até escrevi um livro que eu tirei de circulação, porque o meu entendimento hoje é outro, que era O Grande Sol Central, e o subtítulo era A Reconexão do Homem com a Sua Fonte de Criação. Como é que a gente pode ver essa fonte de criação? Existe, então, uma fonte de criação? Existe alguma coisa que a gente está ligado, Elan? Acho que existe. Tá, e como é que é isso? Essa fonte é fidedigna? Essa fonte é boa? Essa fonte tem água cristalina? Não tem. Não, puxa, esse é o problema. E aí? Olha, nós estamos... eu vou dar uma palestra em São Paulo, qualquer dia desse, chamada No Princípio Era o Bem. Será? Porque nós somos condicionados a achar que no princípio existia o bem, a perfeição, a água cristalina, a fonte maravilhosa. Eu não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo, e as mitologias afirmam que nós não viemos disso. Nós viemos de um acidente, ou melhor dizendo, de um incidente. Nós viemos da queda de um ser no âmbito da sua própria obra, ponto. E a queda desse ser apodreceu o código mental desse ser. Essa queda do ser, você diz o que as religiões atribuem a outras coisas, né? Exatamente. As religiões dizem, na verdade, não é as religiões. Agostinho de Hipona, ou seja, Santo Agostinho, foi um cara que viveu no século IV, Sim. É um dos pais da Igreja Católica. Sim. O catolicismo surgiu no século IV. Antes não existia catolicismo, antes existia cristianismo. Tá. Assim que o cristianismo deixou de ser perseguido pelo Império Romano e passou a ser a religião católica, a turma discutia, né, o Deus do Antigo Testamento, já que o catolicismo absorveu a cultura judaica. No século IV, a Vulgata, que é a Bíblia que nós hoje temos, né, que é composta por 73 livros, são 46 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Isso tudo foi feito no século IV. E a turma dizia, mas esse Deus, desses 46 livros, que é o tal do Javé, esse Deus é maluco. Esse Deus mandou Abraão matar o filho, esse Deus mandou Moisés matar crianças. Sacrifício. E os romanos olhavam para aquilo e não queriam que na religião deles, que agora ia ser o catolicismo, que era o cristianismo transformado em catolicismo, aquele ser tivesse. Mas qual o problema?
como no Novo Testamento, o herói dos romanos, que agora era Jesus, né? Jesus foi um bandido para os romanos que foi crucificado lá atrás por Pôncio Pilatos, mas agora, de bandido, ele virou herói e não podia ficar na condição de um simples crucificado. Então, os romanos criaram uma teologia para transformar Jesus de bandido crucificado em um herói injustamente crucificado. Mas se fosse o injustamente crucificado, a culpa tinha que ser só dos judeus e não dos romanos. E mesmo Jesus, na quinta-feira à noite, como estava escrito nos evangelhos, e não tinha como os romanos apagar isso, Jesus disse: Aba, me livra desse cálice, que era a crucificação no dia seguinte. E esse Aba é Javé. E Javé disse não. E ele foi crucificado. Então os romanos disseram: o que é que a gente vai fazer? Aí inventaram uma coisa chamada teologia. Ai, ai, ai. Aí na teologia eles disseram: esse ser bíblico amou tanto a humanidade que obrigou o seu filho querido a ser crucificado para que o seu sangue apagasse os pecados da humanidade. Ponto. Ou seja, nós humanos fomos condicionados a tomar sempre o absurdo pelo normal. Ou seja, tudo que é absurdo a gente passou a considerar normal e sagrado, inclusive uma explicação idiota desse tipo. Mas é a que move a humanidade. Todo mundo acredita nisso, porque é uma mentira que foi repetida durante séculos. E continua sendo. Então, Santo Agostinho, na época dele, ele não aguentava mais as pessoas chegarem para ele e dizer: ô, Agostinho, me diga uma coisa, a vida é boa ou ruim? Porque se você disser que a vida é boa, aí eu vou lhe perguntar por que a gente sofre tanto. Se você disser que a vida é ruim, aí eu vou lhe perguntar como é que Deus bom fez uma vida ruim? E Agostinho não tinha respostas teológicas para tudo. Ele inventava o que podia, no bom sentido, da sua boa vontade e da sua boa fé. Mas assim, aí ele um dia bateu na mesa dele e disse: quem a partir de hoje disser que a vida não é boa e tiver dúvida sobre se Deus é bom ou ruim, vai para o inferno. Pronto, aí acabou. Criou essa teologia do cala-boca. E o cala-boca até hoje foi aplicado como sendo um dogma de fé em que você não questiona. Então, dogma é dogma, você acredita no que quiser. O que é um dogma, falando claramente, Eustáquio? É uma fake news, uma narrativa falsa. Você acredita se quiser e não discute. Mas o pior é que todo mundo acredita, a maioria acredita. É um grande problema. Na hora da eleição de Trump, quando ele colocou um retrato da posse dele no site oficial da Casa Branca, aí estava ele discursando, aí tinha algumas pessoas. Aí ele disse: foi a posse mais concorrida da história dos Estados Unidos. Aí no outro dia, tudo que é jornal colocou a mesma foto do mesmo ângulo de Barack Obama, e era cheio de gente, e a de Trump com poucas pessoas. Aí a porta-voz de Trump disse o quê? Quando foi questionada, dizendo: olha, o presidente Trump está mentindo, porque ele está dizendo que foi a foto, que foi a posse com mais gente, e olha, as fotos provam que não foi. Aí você sabe o que essa senhora disse? O que vale é a versão dos fatos, não é o fato em si. Ou seja, o conceito de pós-verdade. É isso aí. Aí nós vamos falar aí a gente fala de cidadania humana. Como é que a gente pode falar de cidadania humana? Se a gente deforma a visão da leitura da vida, logo na base, porque a gente está se corrompendo, preferindo criar uma realidade virtual no nosso psiquismo, a observar a realidade como ela é. Isso não é digno, isso não é decente. Elan, o que nós estamos fazendo, então? O que eu, você, mais milhões de pessoas estamos buscando o quê? Estamos trabalhando para quê? Eu e você, nós estamos tentando transformar a consciência de cada um de nós, a sua maneira. Tá. O resto eu espero que também esteja fazendo isso. Mas vale porque a pena. Ou é isso, ou é se tornar cretino a cada dia que passa.
Mas vale a pena? Você acha que vale a pena? Bom, É a única alternativa para a gente dignificar a existência. Sim, eu penso que vale a pena. Eu acordo todo dia juntando os cacos do meu eu. Eu não sim, tenho a menor tesão em ser Rogério, eu não tenho a menor tesão, usando um palavreado chulo, em existir feito Rogério, exatamente porque eu não percebo mais ao meu redor, nunca percebi nessa vida, um projeto em curso que eu pudesse dizer, olha, isso aqui vale a pena eu me afiliar. Até hoje, eu sou um desafiliado, porque eu não consigo, o bem não está institucionalizado. O não, bem não existe de per si e nem dá numa árvore. Se o coração de Eustáquio, se o coração de Rogério não produzirem o bem, não existirá bem na vida. Então, quando eu percebi que não existia em lugar algum na Terra nada institucionalizado que eu pudesse dizer ali está o bem, eu tomei um choque. Quando eu percebi que só existe o bem porque algumas pessoas o praticam, esse foi o único ponto em que eu me agarrei e digo, vale a pena viver pelo bem. E quem disse isso melhor que eu foi Tolkien, no Senhor dos Anéis. Não sei se você assistiu, mas naquela hora em que Frodo ia levar o anel para jogar na montanha de Mordor para destruir o mal. sim. E ele, Frodo, que é aquele hobbit, tinha um amigo, Sam, que foi com ele naquela aventura maluca. E depois de tanto apanhar, tem uma hora que Frodo desiste. Aí Sam, o amigo de Frodo, diz: Mr. Frodo, põe-se de pé, vamos levar esse anel até a montanha. Aí Frodo diz: mas não vale a pena. Aí Sam diz: sim, vale a pena a gente insistir. Mas vale a pena por quê, Sam? Aí a resposta é pelo bem que existe nesse mundo. O bem que existe no meu coração. O bem, que é a única coisa que figuras pequenas como eu, como você, como qualquer outro ser humano, a gente pode ter certeza que existe. Se Deus existe, a gente não sabe. A gente pode ter crenças, mas Isso. saber que o bem existe, a gente sabe porque nós podemos produzir o bem e nós temos sofisticação de consciência para saber valorizar o bem. Ou, pelo menos, alguns seres humanos ainda conseguem fazer isso. Consegue. Porque a maioria talvez não consiga mais. Porque matar em nome de Deus para receber 70 virgens no paraíso, tem gente que acredita nisso. Ou desonrar fulano porque fulano não pensa como eu. Ou desonrar fulano porque fulano está apoiando tal candidato e o candidato certo é esse que eu estou defendendo, que esse aqui é do bem, aquele é do mal. Isso tudo é idiotice. Então, assim, por que é que vale a pena, Eustáquio? Na minha opinião, pelo bem que eu sei que existe na vida. E nós podemos continuar a cada segundo promovendo as transformações de consciência no sentido de buscar mais e mais construir o ideal de fraternidade entre os seres viventes. Porque você Essa é a percebe que missão. muitas vezes ali. Eu já pensei, nossa, eu já pensei em ser uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui um idealista, assim, sempre pensei nos outros, eu sempre pensei em fazer alguma coisa para o mundo, mas não para me promover nem coisa nenhuma, uma coisa interna. Achei até que era meio doido, eu acho que eu sou meio doido, porque não é possível. Então, eu já pensei em desistir muitas vezes, mas alguma coisa, sei lá o que é esse troço, já prejudiquei minha família, já fiz de tudo. Eu tenho consciência de tudo que eu fiz em função dessa obstinação que eu tenho por fazer alguma coisa que eu não sei o que é, né? E nem aqui estou conversando com você, não sei por que eu estou conversando com você, para fazer o quê? O que nós estamos plantando aqui? Mas eu já tentei, como eu disse, já tentei cair fora algumas vezes e não consigo. Sabe o que é não conseguir, rapaz? Aquele cara que quer parar de fumar, não consegue, quer parar de beber, não consegue, quer parar de se drogar, não consegue. Isso que eu faço aqui, e você também, porque uma pessoa que 70 livros, meu, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Aliás,
Eu já fui gerente de banco, já fui empresário, já fui de tudo, mas eu tinha sempre esse caminho e, de repente, larguei tudo e fiquei focado só nisso. Então, é isso que eu quero, é um troço que não consegue parar. Então, ou isso é doença, ou isso é loucura, ou isso é alguma coisa que a gente não entende É a postura do espírito que lhe anima, é a postura do espírito que me anima. São espíritos que constroem seus egos e ficam impelindo esses egos a nunca desistirem, a tentar fazer o bem. Porque é a única coisa que a gente pode fazer com dignidade. Mas onde esse espírito pegou esse espírito da coisa? Isso que eu quero saber. Através das experiências que ele teve como ser humano. Não tem outro lugar para ele pegar isso. Então, pronto, essa resposta que eu queria ouvir. Tem que ter uma fonte, tem que ter uma fonte. A fonte, no caso, é a experiência humana. A fonte, no caso, é a oxitocina. É um hormônio produzido pelo lado mamífero dos seres, ou pela, entre aspas, força que, segundo a mitologia ariana hindu, teria sido o senhor Shiva, o senhor Vishnu, que, introduzindo a força sattva no jogo das gunas criadoras, produziu isso que se chama atração, né? O que, na vida biológica, veio a ser o que hoje nós chamamos de ressonância límbica, que é quando o mamífero sente que o outro está sentindo e tenta ajudar. Isso é a base do bem que hoje nós racionalmente definimos. Um réptil põe ovo e daquele ovo pode sair ou não um filhinho. Só que se esse réptil cruzar com o filho, o réptil não reconhece porque o réptil não tem o cérebro límbico. O réptil tem o cérebro reptiliano. Aí a natureza foi evoluindo, aí criou o cérebro límbico por sobre o cérebro reptiliano. Aí aqui surgem os mamíferos. Como tem o hipocampo e a amígdala, uma mãe mamífera consegue ter a memória do seu filho e, quando pega o filhinho, associa a essa memória uma sensação de zelo, que é a produção da oxitocina nele, no corpo de um macaco, de uma leoa, de um cachorrinho, e também do ser humano, que o nosso corpo é mamífero. Só que, como além de mamífero, nós somos também racionais, a gente eleva essa sensação para o campo da racionalização do nosso sentimento. Aí a gente chama de amor. Eu amo Eustáquio porque eu me preocupo com Eustáquio, porque Eustáquio é um irmão meu, porque eu quero o melhor para ele. Então, nós podemos concatenar essas justificativas, coisa que os mamíferos não podem, só sendo mamífero. Então, por isso que nós evoluímos para a racionalidade. Isso nos basta, Eustáquio, para identificar o bem e, mesmo arrodeado no oceano de mediocridade, a gente tentar se debater no meio... Desculpa, está com merda até aqui, mesmo Sim. sujos, mas a gente tenta produzir alguma flor de lótus nesse pântano. Você acabou de falar de uma palavra aí que falam-se muito, eu quero a sua opinião também, aproveitando aqui. Hoje nós estamos falando de um monte de coisas afins. Amor existe? Sim. Sim? Sim. O amor existe sob muitas perspectivas. O menos importante para mim é o amor emocional. Aquele amor de paixão em que você sente 300 milhões de sensações. É bonito? É, faz parte, faz. Mas o verdadeiro amor, ou melhor dizendo, o amor mais elevado, não verdadeiro, o amor mais elevado, Sim. que eu considero é o do campo fraternal, é o campo da amizade. Você nasce numa família, você pode até não gostar de ninguém da sua família, mas você gosta de alguém, de um amigo. Aí com esse amigo, com essa amiga, você quer se encontrar sempre. Com sua família você se encontra porque é o jeito, porque é meio que obrigado. Né? Isso é a expressão do amor? É. É mesmo. Acho que é uma expressão bonita, realmente. É porque amor não se define, né? Se pratica, né? Sei lá. O amor é a expressão natural de uma cidadania sadia. Então, para eu ser um cidadão humano, eu tenho que vibrar isso que você acabou de dizer, amor. Senão, a sua expressão de cidadão não é digna. Porque a evolução nos trouxe até aqui.
Se um mamífero vibra desse jeito, nós que somos mais do que mamíferos, somos racionais, devemos vibrar desse jeito. Em não fazendo isso, nós nos tornamos indignos para com a condição humana. Se Deus vai punir, vai premiar, não tem nada a ver com isso. Nada. É a gente com a nossa própria consciência. Ô, Elan, nós estamos fechando mais um ano, né, dentro desse calendário gregoriano, né, essas coisas que a gente está limitado nessas datas aqui. E todas as pessoas começam a fazer promessas, isso e aquilo, e gostam, adoram ouvir mensagens, né? Então, o que você passaria para as pessoas como uma mensagem de otimismo, de transformação, de adquirirem consciência? O que você poderia, se você pudesse falar com todo mundo nesse instante, todo mundo assistindo o Vida Inteligente em comemoração agora, o que você gostaria de dizer para essas pessoas, para o novo exercício que vem por aí, mesmo ele sendo hipotético? Olha, não dá para ser otimista, Eustáquio. Eu peço 1000 perdões. Poxa, acabou comigo. Legal. Sinceridade é tudo. Sinceridade. Eu peço 1000 perdões, mas assim, não dá para ser otimista. Nós estamos esperando que venham coisas boas de onde? Não tem de onde vir coisas boas. Existirão fatos, alguns agradáveis, outros desagradáveis, mas assim, o bem continua sendo um assunto e produto raro. Né? E só nos circuitos familiares e nos circuitos das amizades é que o bem circula de alguma forma. Então, pelo menos, a minha mensagem para mim mesmo é: não vamos perder isso de vista, vamos continuar a fazer o bem, nem que seja no âmbito da nossa vidinha, porque é onde a gente pode atuar. Nenhum de nós pode modificar nada, além de nós mesmos. Perfeito. Então, pensar globalmente e agindo localmente, fazendo bem no nosso circuito, é o máximo que cada um de nós pode fazer. Então, não vamos desistir disso, não vamos perder de vista a importância da expressão dessa cidadania humana na arte do bem, na arte da construção do ideal de fraternidade. Isso. E, fazendo isso, a gente mantém de pé algum tipo de, sei lá, quem quiser chamar de esperança, de expectativa. Eu não tenho esperança nem expectativa, porque sempre isso vincula algum resultado. Isso. E eu não gosto de esperar resultados. Então, eu prefiro sonhar, no sentido de manter aceso em mim os compartimentos da minha consciência que estão vinculados a propósitos nobres. Eu chamo isso de sonho. E vou tentando realizar nas mínimas coisas que eu faço. É o que eu posso dizer a quem me escuta. Mas, assim, isso aqui legal, já é um velho falando. Tem que ser sincero. E eu então, quero, para encerrar. Se encham aí de otimismo, mas não é a minha conta. Sinceridade é tudo. E para encerrar, a gente fala, você que é conhecido como quando as pessoas começaram a conhecer você, conheceram você pela a parte espírita, né? Que você divulgava muito a doutrina espírita. E tinha a questão da prova, o planeta de provas e expiações. A minha pergunta, para finalizarmos, é o seguinte, é uma curiosidade. O planeta, segundo os espíritas, está para mudar de expiação para regeneração. Não sei quando que vai acontecer isso, não importa também. A pergunta é, quando chega perto de se transformar, dessa mudança de escala, vamos dizer, de ser um planeta de expiação para regeneração, o processo se acelera, o processo piora? Como é que é essa passagem de uma condição para outra? Só isso que eu quero saber. Toda transição provoca transformação. Toda transformação enfrenta 1001 obstáculos, inclusive até biológicos, porque no nosso genoma já está enraizado os velhos hábitos. E para você transformar você mesmo, não é fácil. Tá. A tal da reforma íntima, que os espíritas falam tanto e com muita propriedade, é muito importante, né? É o que nos ajudaria nessa transformação de consciência que eu falei. Então, de fato, nós estamos vivendo, Eustáquio, na minha opinião, o momento mais dramático
antes da desgraça, nessa transição planetária que a gente está passando. Evitar essa desgraça é o trabalho diário que a gente faz, porque essa desgraça poderá se dar por condensação de energia deletéria. Então, na hora em que eu trabalho a minha energia e procuro ficar agindo no âmbito da minha vida, no sentido de fazer o bem ou de praticar algo que dignifique o fato de eu ainda estar funcionando, ainda estar vivo, é minha função diária. Nós estamos na iminência do pior momento da transição planetária. Então, vamos tentar manter o bem funcionando minimamente, nem que seja nos nossos corações, e ver o que é que dá. Ótimo. E só para complementar, é necessário algum tipo de transformação a nível físico, sutilizar o espírito, espiritualizar a matéria para poder ascender a um planeta de regeneração, por exemplo? Sinceramente, eu acho que não. Tem nada a ver. Que ótimo. A transformação de consciência consciencial é mais importante do que qualquer outro tipo. Perfeito. Isso. Perfeito. O que nos faz bem e do bem não é hábito material, não é corpo desse, é um modo como o nosso psiquismo atua. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Fechamos o ano com chave de ouro, né? E vamos buscar forças para a gente estar atrás dessa energia que nos move, né? Para o ano que vem, sei lá, né? Até quando a gente for necessário, a gente for. É isso aí, meu irmão Eustáquio. Tem sido muito bom dividir com você e participar com você desses momentos em que a gente semeia, para nós dois e para quem nos escuta. Com toda certeza. Essas reflexões, é tudo que a gente pode fazer. Muito obrigado. Um abraço. Fique bem.